Você sente que interagir socialmente drena sua energia, enquanto a maioria parece se recarregar? Cuidado, isso não é um defeito. A psicologia evolutiva comprovou que, para mentes brilhantes, socializar reduz a felicidade. Se você prefere o silêncio ao teatro social de máscaras e futilidades, entenda agora por que sua inteligência rejeita naturalmente a mediocridade. A ciência explica. Já notou como, após poucas horas em um evento social, uma festa da empresa ou até um jantar de família, você sente uma exaustão física real? Não é sono. É como se sua bateria interna tivesse sido drenada até o zero. Enquanto todos ao redor parecem energizados pela conversa fiada, pelo barulho e pelas trivialidades, você só consegue pensar em uma coisa: quando poderei ir para casa e ficar em silêncio? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais agudos da história, já havia diagnosticado isso séculos atrás. Ele dizia que a sociedade funciona como um grande teatro de marionetes. Para sermos aceitos, somos forçados a vestir máscaras, fingir interesse em assuntos que desprezamos e rir de piadas que não achamos graça. Para a maioria, isso é natural. Mas para uma mente analítica, esse teatro social tem um custo biológico altíssimo. A ciência moderna chama isso de carga cognitiva. Pense no seu cérebro como um computador de alta performance. Você foi projetado para resolver problemas complexos, analisar padrões e buscar a verdade profunda das coisas. Quando você é forçado a reduzir essa potência para falar sobre o clima ou a fofoca da semana, seu cérebro entra em um estado de ineficiência. É como tentar rodar um software pesado em um sistema antigo. O esforço para simplificar seu pensamento e se encaixar na média consome mais glicose e energia neural do que se você estivesse resolvendo uma equação matemática. Schopenhauer foi brutalmente honesto. Quanto mais alto o nível intelectual, menor a chance de encontrar pares. Isso cria um abismo de comunicação. Você tenta transmitir em uma frequência de rádio FM, mas o mundo ao redor só capta AM. O resultado? Apenas ruído e frustração. Você não está se isolando porque odeia as pessoas. Você se afasta porque a interação superficial exige que você mutile sua própria inteligência para caber em caixas pequenas demais. E a pergunta que fica é: será que vale a pena pagar esse preço apenas para não ser chamado de antissocial? Mas aqui está a verdade desconfortável que poucos admitem. O isolamento não é apenas uma escolha sua. Muitas vezes, é a sociedade que rejeita ativamente quem ousa pensar diferente. Você já percebeu como, em grupos de trabalho ou escola, aquele que sugere uma solução mais eficiente ou aponta uma falha lógica no plano da maioria é frequentemente rotulado como o chato, o arrogante ou o difícil? Isso não é coincidência, é um mecanismo de defesa primitivo. A psicologia social, através da teoria da identidade social de Henri Tajfel, explica que grupos humanos funcionam baseados na coesão e na semelhança. A mediocridade, por definição, é a média. É o confortável, o padrão. Quando alguém demonstra uma capacidade intelectual superior ou questiona o status quo, o grupo inconscientemente percebe isso como uma ameaça. Nietzsche chamava isso de o ressentimento da mediocridade. A sua simples presença, com ideias inovadoras e padrões elevados, funciona como um espelho indesejado que reflete as limitações dos outros. Para proteger o ego coletivo, o grupo tem duas reações: tentar rebaixar você ao nível deles através da crítica e do escárnio, ou isolá-lo completamente. É o clássico provérbio japonês em ação. O prego que se destaca é o que leva a martelada. Olhe para a história. Gênios como Nikola Tesla, Isaac Newton e Albert Einstein não eram apenas introvertidos. Eles foram, em muitos momentos, incompreendidos e marginalizados por seus contemporâneos. Eles perceberam cedo que tentar explicar a cor azul para quem só enxerga em preto e branco não é apenas inútil, é perigoso. A rejeição, portanto, torna-se uma via de mão dupla. Você se afasta para preservar sua sanidade, e eles o afastam para preservar a ilusão de competência deles. Mas, se o isolamento é inevitável, será que ele é necessariamente ruim? Ou será que existe um segredo evolutivo escondido nessa solidão que a maioria ignora? É aqui que a ciência muda o jogo completamente. Por muito tempo, nos disseram que o ser humano é um animal social e que a felicidade só existe no coletivo. Mas estudos recentes mostram que essa regra não se aplica a todos. Pesquisadores publicaram no British Journal of Psychology a revolucionária Teoria da Savana da Felicidade. O que eles descobriram é chocante. Enquanto a pessoa média realmente se sente mais feliz quanto mais socializa, indivíduos com QI elevado mostram o padrão oposto. Para eles, quanto maior a frequência de interação social, menor é a satisfação com a vida.
Isso acontece porque a mente brilhante não busca distração, ela busca foco. Pense na solidão não como um castigo, mas como um laboratório estéril e necessário. É impossível realizar cálculos complexos, compor uma sinfonia ou estruturar um negócio inovador no meio de uma balada barulhenta. A solitude, que é o estar sozinho por escolha e não por falta de opção, é o único estado onde a liberdade intelectual é absoluta. Como dizia a máxima, um homem só pode ser inteiramente ele mesmo enquanto está sozinho. Se você está gostando de entender como sua mente funciona, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a outras mentes que, assim como você, buscam profundidade em um mundo raso. A verdade é que a inovação exige silêncio. O seu cérebro precisa de banda larga, livre para processar informações, conectar ideias díspares e criar soluções. Cada interação social desnecessária é como um programa pesado rodando em segundo plano, consumindo a memória RAM que você deveria estar usando para construir seu legado. A solidão, portanto, deixa de ser uma maldição social para se tornar um privilégio estratégico. É o preço que se paga pela excelência. Mas sabendo disso, como viver no mundo real sem se tornar um eremita amargo? Existe uma técnica mental para estar no mundo sem ser consumido por ele? A resposta não é fugir para uma caverna nas montanhas, mas mudar a lente através da qual você enxerga a sociedade. A solução prática para sobreviver à futilidade sem enlouquecer é adotar o que podemos chamar de postura do cientista observador. Em vez de se irritar com as conversas vazias ou com a necessidade de aprovação alheia, tente olhar para tudo isso como um antropólogo estudando uma tribo distante. Quando você está em um evento social e se sente deslocado, ative essa chave mental. Observe o comportamento humano como um fenômeno natural, curioso, mas que não te atinge pessoalmente. Olha como eles buscam validação. Interessante como usam a fofoca para criar laços. Ao fazer isso, você cria um escudo de desapego emocional. Você está presente fisicamente, é educado, cumpre seu papel social, mas sua essência permanece intocada, protegida dentro da sua própria mente. Isso é a verdadeira autossuficiência. A filosofia estoica e a psicologia moderna de regulação emocional convergem neste ponto. A felicidade genuína deve ser endógena, ou seja, gerada de dentro para fora. Quem depende do grupo para se sentir bem está sempre vulnerável. Quem aprende a encontrar prazer na própria companhia, nos seus projetos e no seu mundo interior, torna-se inabalável. Você não precisa desprezar a sociedade, apenas entender que não precisa da validação dela para existir. Use a solitude para crescer, criar e se fortalecer. E quando tiver que descer ao teatro social, faça-o como um ator consciente do seu papel, mas que sabe exatamente quem é quando as cortinas se fecham. Afinal, a liberdade real não é estar longe das pessoas, é não precisar ser igual a elas para se sentir completo. A sua mente é o seu santuário. Cuide bem de quem você deixa entrar.